eu tenho a intenção de te mostrar quais são as partes do teclado. Então é aqui nesse instrumento de teclas que a gente vai descobrir quais são as notas que compõem ele, mas também nós vamos falar sobre os intervalos, que é a base para vários conhecimentos acerca da música, ou seja, os acordes. Também vamos conhecer sobre o campo harmônico bem mais na frente, mas aqui nós vamos falar sobre os intervalos e também reconhecer as partes do teclado. O teclado, ele é um instrumento de teclas que foi utilizado, na verdade ele foi criado, pensado, justamente na finalidade de tentar reduzir o tamanho que era um piano. Então imagina um cara que precisava tocar numa orquestra, ter que levar aquele peso gigante, pô, era muito intransportável. Por isso que geralmente você vê já pianos dentro já de teatros, por exemplo. Por quê? Porque você imagina transportar, não é muito viável, né? Bom, por mais que a gente teve uma sequência de adaptações, né, porque o teclado originalmente era muito mais pesado, então ele foi melhorado de acordo com a tecnologia, ele foi feito justamente nessa finalidade. Bom, e hoje eu tenho a intenção de te mostrar isso, ver as partes do teclado. Aqui, por exemplo, quando você vê, o teclado, esse meu, ele é do tipo sintetizador. A gente tem vários tipos mesmo. A gente tem o tipo dos arranjadores, a gente também tem os controladores, mas depende da intenção que você quer dar para o seu teclado. A minha intenção é de tocar em bandas e tocar também de um jeito um pouquinho mais profissional. E por isso, o meu estilo é do estilo sintetizador. O sintetizador tem a função de produzir timbres, sabe? E esses timbres, o que é um timbre? É um som, é uma textura. Essa textura que você consegue distinguir, por exemplo, a minha voz, ela tem um timbre. A voz da minha mãe tem outro timbre. A voz da Rose tem outro timbre. Por isso, cada timbre, cada voz, cada som tem um estilo. E esse estilo é o que a gente chama de timbre. Por exemplo, esse timbre aqui, a gente chama ele, esse mais precisamente, esse estilo aqui, a gente chama ele de um estilo de piano, ou seja, um timbre de piano. Esse é um órgão de catedral, até te lembra. Aqui você tem um quarteto de cordas, ou seja, um violino. Aqui, um instrumento de sopro, ou seja, aqui eu tenho uma vastidão de instrumentos dentro de um só instrumento. É muito legal isso, por isso que eu amo meu instrumento também. Mas enfim, sabendo dessa função avassaladora, perfeita do meu teclado, eu também quero falar pra você quais são as notas, quais são as regiões do teclado. Bom, o teclado, ele assim como os demais instrumentos, ele demonstra a periodicidade das notas musicais, porque elas sempre vão se repetir. Você lembra daquela sequência que a gente sempre fala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Pois é, agora lembrando dessa sequência que a gente já sabe, já tem assim uma noçãozinha previamente, eu vou usar ela aqui agora. Ou seja, e como é que eu vou fazer isso? É importante que você saiba, pelo menos do meu teclado, que começa do dó. E esse dó aqui que eu estou vendo no meu teclado, ele vai seguir essa sequência. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Olha só, então aqui a gente já tem uma sequência de dó. Mas como é que eu faço para identificar quais são as demais notas? Olha, eu quero que você enxergue junto comigo. Esse grupo aqui de 3 notas, que tem um intermédio de 2 teclas pretas, ele se repete. Olha só, ele tá aqui, ele tá aqui e ele tá aqui. Olha só, e assim por diante, né? Não é só nessa região, ele sempre vai se repetir. E por isso, a gente fala que ele se repete porque eles são a mesma nota. Você pega aqui também, por exemplo, esse grupinho aqui, ó, que tem 4 notas e 3 notas, né? 3 teclas pretas, eles também se repetem. Olha aqui ele aqui de novo, ó. Ou seja, essa repetição só evidencia pra gente que as notas são formadas periodicamente, ou seja, sempre vão se repetir. Você pega aqui então que esse é o dó e esse é o dó. Tudo é dó, mas o que vai diferenciar eles um dos outros é que esse dó é mais grave do que esse. E esse dó aqui é mais grave do que esse, beleza? Muito bem. Sabendo disso, é legal você entender agora, tentar encontrar essas duas coisas que a gente acabou de falar. Se esse é o dó, o próximo que vem a ele é o ré. E olha só, vamos fazer uma análise desse ré. Esse aqui também é o ré. Esse ré, ele tá entre 2 teclinhas pretas. Olha só, então beleza. Dá pra você enxergar que esse ré é diferente do dó porque ele tá no meio de 2 teclas pretas. Aqui você tem o mi. O mi é quem finaliza o grupinho de 3. Beleza, é um teste legal pra eu entender. O fá já faz parte de outro grupo. Ele faz parte do grupinho de 4 notas com 3 intermediando. O fá é quem começa. O sol e o lá pode ser mais difícil de ver porque eles parecem muito, mas tanto o sol quanto o lá, eles também são intermediados. Olha só, eles são tá dentro de 2 teclinhas pretas, tá vendo? Muito bem. E o fá está antes do sol e o lá está depois do sol, beleza? E aqui a gente tem o si. O si é uma nota que finaliza esse grupinho até a gente repetir tudo de novo e chegar ao dó, beleza? Muito bem. Agora que você conheceu dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Agora que você já sabe que tem vários tipos dessas notas, também é legal você saber
quem são essas teclinhas pretas. Mas para eu te falar quem são essas teclinhas pretas, aí eu vou precisar te explicar o que é intervalo. Os intervalos nada mais são do que uma distância. Assim como eu estou distante daquele guarda-roupa, ou nos conjuntos numéricos, né? Nos intervalos numéricos, tipo -2 a 2. Esse também é uma distância que está entre vários outros números, uma vastidão de números entre eles. Essa distância também é interpretada dentro da música e muito importante para compreender uma renca de conteúdo. Beleza, os intervalos então, eles também têm limite, ou seja, você, da mesma forma que na matemática você tem muitos números, aqui não, porque lembra daquela periodicidade que vai acontecer? Aqui, agora vai valer para os intervalos, ou seja, a gente tem uma determinada quantidade de intervalos, são eles, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Chegou no oitavo grau, né, você não tem mais possibilidade de intervalos, né? Porque a partir do oitavo você já tem uma repetição. Na verdade, o oitavo já é o primeiro e assim por diante, porque são 7 notas musicais. Conta comigo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó é o oitavo. Mas se eu falar dó, é a mesma coisa de eu falar esse primeiro, entendeu? Por isso que é uma repetição. Aí depois desse dó, tem mais outros na frente dele, até esse som ser inaudível ao corpo humano e assim por diante, beleza? Bom, e para melhor te explicar o que são intervalos, vamos nos remeter ao conceito de tom e semitom. Semitom é uma unidade básica para você entender o que é uma escala cromática. Escala cromática nada mais é do que uma sequência onde você passa por todas as notas existentes. É você passar por dó, dó, ré, mi, fá, fá, sol, lá, lá, si, si. Isso é uma escala cromática, é quando eu passei por cada uma dessas notas aqui, sem pular nenhuma, ou seja, eu toquei todas sem exceção. Essas notas, elas são intermediadas por um semitom, ou seja, o que é um semitom? Nada mais é do que a menor distância existente entre uma nota e a próxima. Lembrando que tecla preta, gente, é tecla do mesmo jeito, ou seja, faz parte, é uma nota, precisa ser considerada. Muito bem, aqui você tem o dó. Aqui você tem outro dó. E aí, para eu te explicar esse outro dó, você precisa entender esse conceito de intervalo, que nada mais é uma distância de um semitom. Aqui você tem outro semitom. Por quê? Porque é a menor distância entre esses dois. Beleza? Então, o semitom nada mais é do que essa distância, olha aí o conceito de intervalo, a menor existente possível entre duas notas, beleza? Então, aqui você tem um semitom. Aqui você tem outro 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 semitom. E o conjunto de dois semitons nada mais nos dá do que um tom. Por isso que ele tem esse nome de semi, sabe? Semi é porque é metade, ou seja, metade de um tom. Tom, então, vai ser quando eu tenho duas unidades de semitons. Aqui você tem um semitom. Aqui você tem outro semitom. Esse conjunto de dois semitons nos dá um tom de diferença. Por isso que de dó para ré você tem um tom. De ré para mi você tem outro tom, por exemplo. Porque aqui você tem um semitom e aqui você tem outro semitom. Por isso que de ré para mi eu tenho um tom, porque é um conjunto de dois semitons. Aqui eu te mostrei todas as possibilidades que dá para você fazer dentro de uma análise de intervalo partindo de dó. Agora, você vai escolher 5 notas diferentes. Ou seja, você pode pegar o fá, você pode pegar o sol sustenido, você pode pegar o ré sustenido, qualquer nota, só que eu quero 5 notas. Você vai pegar 5 notas diferentes. Essas 5 notas você vai utilizar para fazer essa análise. Ou seja, você vai pegar, por exemplo, de ré a ré. Ré, lá o grave, ao ré, a próxima oitava dele. Ou seja, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. E aí você vai fazer essa análise. Quem é a segunda menor de ré? Quem é a segunda maior de ré? Terça maior, terça menor, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta aumentada. Beleza? É esse o exercício. Anota que depois eu vou conferir, tá bom? E aí, beleza. Muito obrigada por ter assistido.